Fala pessoal, professor Gustavo, isso aí, depois de um longo período de aulas, né, de atividades, temos aí hoje como referência as correções das atividades referente ao mês eu coloquei outubro e novembro por serem muitas aulas, né, a partir do dia 6 de outubro em diante até o final, agora nós ficamos sem corrigir atividades, então para isso a gente passa hoje a corrigir, né, todos esses exercícios das aulas que a gente teve até aqui, certinho? Como são muitas aulas, qualquer coisa a gente tem um grupo de WhatsApp para vocês estarem tirando dúvidas, é só chamar que eu estarei à disposição de vocês dentro do período do nosso horário de aula, tá bom? Vamos lá para corrigir essas atividades de geometria. Vamos lá. Na aula do dia 20/10, nós tivemos alguns exercícios. Vamos lá para o primeiro exercício que a gente falava de área de figuras planas, trabalhando exclusivamente o trapézio. Na questão 1, falava o seguinte: calcule a área de um trapézio de altura 5 centímetros e bases de 8 centímetros e 3 centímetros, né? O que a gente ia fazer? Para encontrar a área do trapézio, a gente primeiro deve efetuar o cálculo usando a fórmulazinha, né? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Logo, do meu trapézio vai ser igual a 40 mais 15. Por quê? Base maior mais base menor, né? Vezes a altura. A altura é 5, certo? E base maior mais base menor, 8 e 3, né? 8 e 3, 8. Mais 3, 11. Vezes 5, né? Então, 40 mais 15 dividido por 2, a área desse trapézio é igual a 27,5 centímetros quadrados, né? Na hora que eu fui montar aqui, houve um errinho aqui, o quadrado veio para perto do 5, tá? Só corrigindo, esse quadrado aqui fica perto do centímetros. Questão 2. Determine a medida da base menor de um trapézio de 100 centímetros quadrados de área, então ele já deu a área do exercício, 10 centímetros de altura e base maior de 15 centímetros. Então, a gente tem a área total, a base maior e a altura, e quer saber a base menor desse trapézio. Então, a gente substitui na fórmula. A área que vale 100 é igual a base maior, 15 mais base menor, que é dividido por 2, vezes a altura, né? Só substituir quem eu tinha. Então, 100, que é a área, que é igual a 15 mais base menor vezes 5, certo? Ou seja, estava multiplicando, eu passei dividindo cruzado, fiz o inverso, né? Dividi o 10 por 2. Ficou tranquilo agora, né? Tá multiplicando, passa para lá dividindo, 100 dividido por 5, sobra de cá 15 mais base menor. Logo, 100 dividido por 5, que dá 20, 20. Passa o 15 que está de lá mais para cá menos. 20 menos 15 é igual a 5. Logo, base menor vale 5 centímetros. Muito tranquilo também, né? Para a questão 3. Luiz é dono de um terreno em forma de trapézio que possui bases de 10 e 18 metros e altura de 8 metros, como indicado na figura a seguir. Dentro desse trapézio, Luiz planeja construir uma piscina retangular de 8 metros por 5 metros. Além disso, planeja colocar grama no restante do terreno. Quantos metros quadrados de grama Luiz deverá comprar? Olha aí, tá aí a região, né? E a parte tracejada de azul trata-se da região onde ele deseja construir a piscina, né? Tem que calcular a área total, né, do gramado aí para a gente saber quanto de grama que ele vai comprar, né? Se a grama vai ocupar no terreno aí e a diferença do trapézio, menos a diferença da área que ele vai colocar de grama, que é essa área azul que dá para a gente identificar que é um retângulo, a gente vai saber, né? Então, ó, a área do terreno, achar a área do trapézio total, a área de toda a figura, né? Base maior mais base menor vezes a altura, dividido por 2. Então, a área total vai ser o quê? 18 mais 10, né? A gente tem lá os valores na figura, base maior e base menor, vezes a altura, que a gente tem também lá na figura, que é 8, dividido por 2. O resultado disso aí dá 112 metros quadrados. Só resolvi o cálculozinho matemático, né? Muito tranquilo. Então, achei a área total do terreno, a área total do trapézio. Agora, vamos achar a área da piscina. Qual que é a área da piscina? Base vezes a altura, porque a piscina está no formato retângulo, né? Então, 8 vezes 5, que o próprio a própria figura geométrica tem lá as medidas, né? Então, 8 vezes 5 dá
40. Então, a área da piscina, 40 metros quadrados. Então, ele tem uma área total lá do trapézio e tem uma área total que ele vai ocupar de piscina. A diferença da área total menos a área da piscina vai trazer para a gente o que ele vai gastar de grama. Qual que é a área do gramado, então? 112, que é a área total do trapézio, menos 40, que é a área total da piscina. Logo, a área do gramado vai ser igual a 72 metros quadrados. Ele vai gastar 72 metros quadrados de grama, beleza? Que, aula do dia 3/11, aí a gente já parte para analisar figuras geométricas espaciais, né? E as figuras geométricas espaciais, a gente fez todo um trabalho voltado para essa análise. Na aula do dia 3, a gente começou a trabalhar um pouco sobre pirâmides, né? Na questão falava o seguinte: seja uma pirâmide triangular, ou seja, uma pirâmide onde as faces dessa pirâmide são triângulos, né? Com o lado da base medindo 20 centímetros e a altura de 40 centímetros. Ele quer saber a área total dessa pirâmide, né? Ó, considerando que os lados da pirâmide possuem as mesmas medidas, porque são todos triângulos proporcionais iguais, então a gente tem um triângulo equilátero, né? Logo, a área do triângulo equilátero é calculada aí pela formulazinha, né? A área da base é igual lado ao quadrado raiz de 3 dividido por 4. A gente tem a medida do lado da base aí, não tem? Que vale 20 que o exercício nos deu. Substitui esse lado por 20. Vai ficar como? 20 ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. E 20 ao quadrado dá 400. Logo, 400 vezes raiz de 3 dividido por 4. Né? 400 vezes, resolve raiz de 3, dá 1,30 alguma coisa, 36 aproximadamente, né? Multiplica por 400, dá 692,82. Isso aqui dividido por 4 equivale a 173,205 centímetros quadrados. Então, nós achamos a área de um triângulo. Sendo que a área desse triângulo, nada mais é que uma face do triângulo. A gente precisa calcular a área lateral da pirâmide antes de calcular a área total. A gente precisa saber as áreas laterais, né? O que a gente tem que fazer? A área lateral da pirâmide é calculada pela fórmula. A área lateral é igual a base vezes a altura dividido por 2, né? Então, se é base vezes a altura dividido por 2, 20, que é a base que o exercício nos deu, né? Vezes a altura, que é 40, que o exercício nos deu, dividido por 2. 800 dividido por 2 é igual a 400. A gente achou a área lateral, a área da base e a da lateral. Então, a gente achou a área da base da pirâmide, né, que é um triângulo equilátero, que a gente calculou pela formulazinha lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Depois, a gente achou a área lateral da pirâmide, que é a fórmula de um triângulo, né, equilátero. E agora a gente tem a área da base e a área lateral, a gente calcula a área total. Usa a formulazinha. A área total é igual à área da base mais a área lateral. Ou seja, se eu sei a área da base da pirâmide mais as áreas laterais, eu consigo determinar a área total. Então, a área da base mais a área lateral é igual a é igual a 173,205, que a gente achou da área lateral, da área da base, desculpa, mais a área lateral que a gente achou que é 400. Isso equivale a 573,205 centímetros quadrados, a área total dessa pirâmide, certo? Continuando, então, fechando, nós temos 573,205 centímetros quadrados de área total dessa pirâmide, beleza? Vamos lá para a próxima. Questão 3. Questão 2, desculpa. Determine o volume de uma pirâmide quadrangular com a altura de 20 centímetros e a aresta de base medindo 7 centímetros. Vamos por parte. Primeiro, a gente quer saber o volume de uma pirâmide. Segundo, essa pirâmide é quadrangular, ou seja, a base dela, que é o que dá nome à pirâmide, no tipo da pirâmide, é um quadrado, né? E terceiro, o exercício nos deu a medida da altura e a medida da aresta da base, de um dos lados da base. Para a gente calcular a medida do volume da pirâmide, né, a gente tem a formulazinha, o volume é igual à área da base vezes a altura. Para calcular isso, primeiro eu tenho que achar a área da base. Se a base da minha pirâmide é um quadrado, eu preciso achar a área do quadrado, né? Achando a área do quadrado, achando a área do quadrado, eu consigo multiplicar pela altura que o exercício me deu e assim resolver a questão, certinho? Então vamos lá. Área da base, lado ao quadrado.
Qual que é a medida da aresta do lado da base? 7, que o exercício nos fala, né? Centímetro. Então, 7 ao quadrado, 49. Então, achei a área do quadrado, que é a base da minha pirâmide. Agora, pego o 49, que é a área da base, e multiplico pela altura da pirâmide, que o exercício fala que é 20. 49 vezes 20, 980 centímetros cúbicos. Nós estamos falando de volume, medida tridimensional, né? Muito tranquilo. Questão 3. Uma pirâmide regular tem 4 metros de altura e a aresta da base medindo 6 metros. Qual que é o volume dessa pirâmide? A mesma coisa. Para a gente calcular o volume da pirâmide, a gente tem que usar a formulazinha, né? Área da base vezes altura. Logo, a gente, primeiro, de acordo com o enunciado dessa pirâmide, a base da pirâmide é um quadrado e o lado mede 6 e a altura é 4. A gente, primeiro, a área da base, certo? A área do quadrado é o produto dos seus lados, né? Então, 6 vezes 6, 36. A gente pode concluir que o volume dessa pirâmide, então, é o quê? 1/3 vezes 6 vezes 6, porque dois lados do quadrado, né? Vezes o 4 aqui, ó, que nada mais é que a altura dessa pirâmide. Então, 6 vezes 6, 36, vezes 4 vezes 1 vai dar 144, né? Estava dividindo por 3, a gente mantém o resultado dividindo por 3. Só fez a multiplicação em cima. 144 dividido por 3, 48 metros cúbicos. Beleza? Então, a área total de uma pirâmide quadrangular é a soma da área da base com 4 vezes a área da lateral. Porque ela tem 4 faces, né? Porque se a base dela é um quadrado, ela vai ter 4 faces, né? Conforme a quantidade de lados tem a base dela. Certinho? Então, para isso, a gente pega a figura abaixo aí, ó, que é um segmento AB, BC, se a gente fosse calcular, né, e aplica Pitágoras. O teorema pitagórico, o segmento AC, ou seja, um dos lados é igual à soma dos catetos, ou seja, eu estou pegando a medida de um dos lados, que é a base de um triângulo lá dessa pirâmide, né, e achando a outra medida que faz o papel de hipotenusa. Ao substituir, porque eu já encontrei essas medidas, o lado BC eu sei que vale 3, o outro lado, que seria o AB, eu sei que vale 4, porque ele equivale à altura ali de uma das minhas faces, que é um triângulo, né? Estou só aplicando Pitágoras e substituindo os valores que eu peguei anteriormente. O 4 ao quadrado é 16, mais 3 ao quadrado é 9, então, igual a 25, né? Raiz em tudo aqui vai ficar C mede 5 metros. Portanto, a área total é igual a 6 vezes 6, a área da base, mais 4 vezes 5 vezes 6 dividido por 2, né? Que, ou seja, a área da área de um triângulo multiplicado pela quantidade de faces que ele tem. Ele tem 4 faces, vezes base, vezes altura, dividido por 2, né? Então, a área da face vezes base, vezes altura, dá 120. Dividido por 2 dá 60. E 6 vezes 6 dá 36. 36 mais 60, 96 centímetros quadrados, beleza? Agora vamos para a aula do dia 16 do 11, falando ainda de geometria espacial. Hoje a gente vai falar, nessa aula a gente trabalhou sobre cone, correção do exercício de cone. Um cone circular reto tem raio da base de 6 centímetros e uma altura de 8 centímetros. Segundo os dados oferecidos, calcule a área da base e a área total dessa figura, né? Então, a área da base é a área total dessa figura. Vamos lá. Primeiro, a área da base. Πr ao quadrado. Por que πr ao quadrado? O que é a base de um cone que nós já cansamos de trabalhar? É um círculo. Então, πr, a área de uma circunferência, πr ao quadrado. Então, a área da base é igual a π vezes o raio. O exercício nos fala que vale 6, então 6 ao quadrado. Logo, 6 ao quadrado, 36 vezes π, 36π. Achamos a área da base do cone, que é um círculo, uma circunferência. Agora vamos achar o valor da geratriz. A gente tem que usar o teorema de Pitágoras, né? Que é outra coisa que a gente já abordou e trabalhou. Aplica Pitágoras. Geratriz ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais raio ao quadrado. A altura ao quadrado eu tenho, que é 8, né? O exercício me deu. O raio ao quadrado já encontrei anteriormente, que é 6. O exercício também tinha me dado. Logo, resolve isso aí. 64 mais 36 dá 100. Geratriz ao quadrado, coloca raiz em tudo. Raiz de 100 é 10. Achei a medida da geratriz. Agora calcula a área total. A área total é igual a πr vezes geratriz mais o raio. Então,
Área total é igual a π vezes o raio vale 6, o exercício me deu, a geratriz vale 10, eu já encontrei, e o raio vale 6, o exercício me deu. Logo, área total é igual a 16 vezes 6π. 16 vezes 6 dá 96 vezes π. 96π é a área total do meu cone, beleza? Vamos para a questão 2. Dado uma determinada sorveteria que oferece entre seus produtos um cone de chocolate que é preenchido com certa quantidade de sorvete padronizada a todos os clientes, um determinado cliente questionou o atendente sobre a quantidade de sorvete que é depositada na casquinha de chocolate em formato de cone. Sendo assim, o atendente, sabendo que as medidas de 12 centímetros de altura e 8 centímetros de comprimento da base, realizou o cálculo do volume. Determine qual o volume encontrado. Se ele sabe o volume, ele sabe a quantidade de sorvete que cabe dentro dessa casquinha, né? Então, volume é igual a πr ao quadrado vezes a altura dividido por 3, ou a terça parte de πr ao quadrado h, né? Tanto faz. Alguns colocam 1/3 vezes π vezes r ao quadrado vezes h, é a mesma coisa, né? Então, 2πr vezes o comprimento ali da circunferência, 2πr vezes 8 vezes π, logo 2πr vezes 8, logo 2 vezes o R vezes o R. A gente vai chegar, então, no comprimento de 4 centímetros. Agora, substituir na fórmula, né? Então, encontramos aí, o raio vale 4. Logo, o volume vai ser igual, substituir na fórmula, π vezes raio vale 4 elevado ao quadrado, vezes a altura que o exercício nos deu, que vale 12, né? Centímetros. Isso tudo dividido por 3. Certinho? Vai ficar como? 4 ao quadrado dá 16, vezes 12 dividido por 3 dá 64, sobra 64π. Agora, como eu quero volume, substitui o π por 3,14 para a gente ter um valor exato, né? Então, 64π é a mesma coisa que 64 vezes 3,14. 64 vezes 3,14 dá 201,6 centímetros cúbicos. É o que cabe de sorvete dentro dessa casquinha. Também muito tranquilo, né? Professor, por que que o senhor usou a fórmula de comprimento da circunferência anteriormente? Porque eu precisava, o exercício não me deu medida de raio. Se ele não me deu medida de raio, eu precisava encontrar esse raio. Para mim encontrar esse raio, a fórmula do comprimento, 2πr, né? E 2πr, tranquilo de substituir e encontrar, né? Questão 3. Qual a altura de um cone circular reto cujo raio da base mede 5 centímetros e geratriz 13? Ó, a altura do cone ela é encontrada utilizando Pitágoras, né? Porque a altura equivale a proporcionalmente à apótema da geratriz. Então, o raio da base é um dos catetos e a geratriz é a hipotenusa, né? Então, vamos lá. O volume de um cone é igual ao volume de área da base vezes a altura sobre 3. Então, a área da base do cone é igual à área de um círculo, que é πr ao quadrado, porque a área é um círculo. Tendo essas informações, a gente calcula a altura do cone usando a relação de geratriz, né? Geratriz ao quadrado é igual à soma dos catetos, raio mais ao quadrado mais altura ao quadrado. Como a gente quer encontrar a altura, eu peguei a altura aqui na fórmula da geratriz, ó, joguei ela para lá e trouxe o valor da geratriz para dentro da operação. Então, troquei os sinais, né? Então, a altura ao quadrado é igual raio ao quadrado, o exercício falou que mede 5, 5 ao quadrado, menos a geratriz ao quadrado, que mede 3. Então, 3 ao quadrado. Logo, h ao quadrado é igual a 16. Então, h é igual a 4. Coloquei raiz em tudo, raiz de 16 é 4. Logo, desculpa, volume é igual a π vezes 3 ao quadrado, né? Porque o raio, o exercício nos deu, né? Nós encontramos, vezes 4, que é a altura que nós encontramos, dividido por 3. Só substituir na formulazinha de volume que a gente viu lá no início, né? Só resolver. 3 ao quadrado dá 9, vezes 4, 36, dividido por 3, 12, né? Então, 12π metros cúbicos. Se você multiplicar o 12 por 3,14, que é o valor convencional de π, nós vamos chegar a 37,7 metros cúbicos de volume desse cone, certinho? Agora, por fim, a aula do dia 24/11. Pirâmide, a questão falava o seguinte, ainda em geometria espacial, a grande pirâmide de Quéops, né, a antiga construção que tem no Egito, é uma das pirâmides mais antigas que tem, é uma pirâmide regular que a base dela é um quadrado. Ela tem 137 metros de altura. Cada face da pirâmide é um triângulo isósceles, sendo que a altura desse triângulo, relativa à base, mede 179 metros.
E ele quer saber a área da base dessa pirâmide em metros. Ó, como a base da pirâmide é um quadrado, então a área da base é igual à área do quadrado, né? Então a área da base é igual lado ao quadrado. Sendo que x é a medida do lado desse quadrado aí que o exercício pede, tá bom? O segmento AB vai representar a altura da pirâmide, né? Então, ou seja, um segmento que parte do centro da base, de uma aresta da base até o vértice lá de um dos triângulos, lá de uma das faces, é um segmento que a gente chama de AB, que vai falar da altura da pirâmide, que mede 137 metros, conforme falou o exercício. Além da altura da face, que mede 179 metros, certinho? Então, o triângulo ABC é um triângulo retângulo. Se a gente traçar as linhas lá, conforme eu orientei vocês nas explicações, a gente sempre divide uma face ao meio e forma um triângulo retângulo, né? A gente usa o teorema de Pitágoras, então, que o quadrado da hipotenusa é igual à sombra dos catetos. Logo, AC ao quadrado, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Hipotenusa, que é a própria altura da face, mede 779, então 179 ao quadrado, que é igual a altura com relação à base é 137, então é um dos catetos, né, desse triângulo, 137 ao quadrado, mais BC, que é quem você quer encontrar, né, a altura de cada face. Logo, o BC vai ser igual a 32.041, que é o resultado de 179 ao quadrado, menos 18.769, que é o resultado de 137 ao quadrado. Isolo BC, vai dar 13.272. Né? Então, BC coloca raiz em tudo. Eu não sei raiz de 13.272, mas eu posso fatorar. Vou por 2, por 4, por 6. Né? Ao fatorar, aí eu consigo chegar em 2 raiz de 3.318. É o mínimo que deu para fatorar. Né? O lado do quadrado equivale ao dobro desse segmento BC aí, não é? Então, por quê? O lado do quadrado é essa medida que a gente encontrou aí da aresta da base. Logo, 4 raiz de... Por quê? 2 vezes 3, raiz de 3, 318, vezes 2, porque é o dobro, dá 4, 3, raiz de 3, 318 metros. A área da base da minha pirâmide, que é um quadrado, é igual. A área da base é igual a 4 raiz de 3, 318 elevado ao quadrado. Se eu resolver isso aqui, eu vou cortar o quadrado com a raiz, vai ficar 4 vezes 4 dividido por 2 vezes 3, 318. Ao resolver isso aí, a gente chega nesse cálculozinho matemático muito simples de 53.088 metros quadrados, que é a área da base. Então, tem 53.088 metros quadrados a área da base dessa pirâmide lá, né? Questão 2 está pedindo para a gente calcular o volume de uma pirâmide regular hexagonal, ou seja, a base é um hexágono de altura de 30 centímetros e a aresta de base de 20 centímetros. O volume da pirâmide é igual a 1/3 do produto da área da base pela altura. Então, 1/3 vezes a área da base vezes a altura, a gente acha o volume dela. Se a gente olhar para o enunciado, a altura da pirâmide mede 30 centímetros, a aresta da base mede 20. Como a base é um hexágono regular, primeiro a gente acha a área desse hexágono, né? Depois, achando a área do hexágono, é igual a 6 vezes a área de um triângulo equilátero, né? Por quê? Pega um hexágono e passa diagonais nele. Você vai achar 6 triângulos equiláteros diferentes. Então, a área da base é igual a 6 vezes base vezes a altura dividido por 2. Então, 6 vezes 20 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Logo, 6 vezes 20 ao quadrado dá 600. 6.200 dividido por 4 dá 600. 600, raiz de 3 centímetros quadrados. Então, só resolver o cálculozinho matemático aí, né? Portanto, a gente pode concluir o quê? Que o volume dessa pirâmide vai ser o quê? 1/3 vezes a área da base. A gente já encontrou que dá 600 raiz de 3, vezes a altura que o exercício nos deu, que é 30, né? Então, vai ficar 600 vezes 30, dá 6.000. Dá 18.000 dividido por 3 dá 6.000, né? 6.000 vezes raiz de 3. Não dá para resolver, ao final, 6.000 raiz de 3 centímetros cúbicos, o volume de uma pirâmide regular hexagonal. Beleza? E a questão 3. Qual o volume de uma pirâmide regular com 9 metros de altura e base quadrada com perímetro de 8 metros? Ó, o volume de uma pirâmide é dado por volume igual a 1/3 da área da base vezes a altura, né? Se vocês não vão decorar agora essa fórmula. Sabendo que a área da base é um quadrado, né, e tem perímetro igual a 8 metros, perímetro é igual a 4 vezes o lado. Então, se o perímetro vale 8, 8 é igual a 4L.
né? 4 lados. Logo, L é igual a 8 dividido por 4 dá 2. Logo, o lado do quadrado vale 2. Se o lado do quadrado vale 2, 2 ao quadrado é 4. A área dele vale 4 metros quadrados, certo? Logo, o volume da pirâmide é 1/3 vezes a área da base, que é 4, que a gente encontrou, vezes a altura que o exercício nos deu, que é 9. 1/3 vezes 4 vezes 9, 36. Então, 36 vezes 1 dá 36, dividido por 3 dá 12. Logo, o volume dessa pirâmide é igual a 12 metros cúbicos, beleza? E é isso. Corrigimos aí os exercícios de outubro e novembro, num ritmo bem bacana, né? Muito tranquilo exercício, a gente já tinha abordado alguns conceitos, algumas coisas nas explicações, nas aulas. Qualquer dúvida, estou lá à disposição, alguma coisa que tenha ficado em dúvida na resolução do exercício, vai pausando aí o vídeo para você conseguir, às vezes, precisar copiar, corrigir alguma coisinha, mas exige de vocês um pouco de atenção e relembrar um pouco de geometria plana, né, gente? A gente usa muito mais geometria plana do que os conceitos de geometria espacial. O que a gente usa de geometria espacial é as fórmulas de volume, que vocês já têm ela. O resto é lembrar, calcular a área de triângulo equilátero, triângulo isósceles, né? A área de um hexágono, que é muito tranquilo, beleza? Obrigado a todos aí, qualquer coisa estou à disposição. Valeu, professor Gustavo, um abraço.